Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui hoje para, juntinho com os irmãos, estudar um texto da irmã Jaqueline Teixeira chamado Celebre a Páscoa. Esse texto foi produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do manancial é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, tá bom? Então, como não foi eu quem escrevi, foi a irmã Jaqueline, eu peço que os irmãos então fiquem atentos, porque eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Pode ser que os irmãos entendam outra coisa e Deus tenha reservado para os irmãos uma outra porção, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas Deus nos faz escutar outra. Então, meu desejo é que os irmãos escutem aquilo que necessitam escutar, tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra é maravilhosa e se renova a cada dia, que cada um de nós possa aprender e entender aquilo que tu tens para cada uma de nossas vidas. Em teu nome, Jesus, que nós pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Celebre a Páscoa. E hoje eu não vou ler na minha versão, aquela versão que eu costumo usar todos os dias, que é a versão transformadora, porque eu a deixei lá na minha cidade em Conchal e hoje eu estou aqui em São Paulo. Mas eu vou usar uma Bíblia que é muito especial para mim. É a edição revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. Mas olha, irmãos, é uma Bíblia de 1948. É a Bíblia que pertenceu ao meu pai. Então ele faleceu, eu tinha 9 anos. E o maior legado que ele me deixou foi ensinar a palavra de Deus para mim. Então, essa Bíblia é bem especial. E hoje eu vou então ler a nossa porção bíblica nela, tá bom? Nós vamos ler Atos, capítulo 4, do 29 até o 33. E diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Bem, o nosso texto então chama-se Celebre a Páscoa. Olha que coisa mais esquisita, né? Celebre a Páscoa. Bem, o versículo escolhido é o versículo 33, que diz: Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Bom, eu fiquei bem impactada ao ver esse título, Celebre a Páscoa. Eu até fui conferir se realmente eu tinha escolhido um texto certo, né, para a gente fazer o nosso devocional hoje. E sim, estava certo. Então, talvez você também, como eu, tenha ficado confuso quando eu disse o nome do texto, né? Reflexão sobre a Páscoa. Nada a ver, né? A gente está em setembro, em pleno segundo semestre aí, todo mundo deve estar correndo para as celebrações típicas do mês de abril, e o mês de abril já passou, né? As celebrações típicas também já passaram, né? Que eram as celebrações da Páscoa. Imagino que ninguém mais esteja cantando canções de Páscoa e nada disso. E talvez as igrejas já estejam preparando-se para o Natal, né? Estão começando a iniciar os cânticos de Natal, escolher, a ensaiar, enfim. A Páscoa já passou, mas a gente tem que ter em mente o seguinte:
Para nós que somos cristãos, a Páscoa não pode ser apenas um dia, ela não pode ser apenas uma data. Por quê? Porque a Páscoa é a nossa festa de todos os dias. Todo dia para nós que somos cristãos deveria ser Páscoa. Por quê? Porque esse texto que a gente leu, essa Páscoa, é a essência daquilo que a gente acredita e do que a gente deveria viver, né? Você viu que o texto fala que cada um ali pregava o evangelho com ousadia, né? Falava do amor de Deus com ousadia. E é isso que Deus manda a gente fazer, né? Jesus manda a gente falar com ousadia do evangelho. Então, ele não manda a gente ficar discutindo a respeito do evangelho ou querer convencer a respeito do pecado, nada disso. Ele só pede que a gente pregue com ousadia. Então, todos os dias, Jesus Cristo, que já ressuscitou, está com a gente. Então, aquilo que a gente comemora lá no dia de Páscoa, a ressurreição de Jesus, para nós tem que ser todos os dias, porque Jesus, o ressurreto, está conosco todos os dias. E que jeito que ele está com a gente? Através da presença do Espírito Santo em nós. Então, a cada momento a gente é lembrado que a gente faz coisa errada e que lá no Éden, quando eles erraram lá, Adão e Eva, a gente já nasceu em pecado. E quando a gente se depara com as coisas erradas que a gente faz, a gente tem que pedir perdão, se arrepender e imediatamente a gente recebe a superabundante graça de Deus que nos justifica por meio de Jesus Cristo. Isso é uma verdade tão importante, tão relevante, que a gente não pode deixar de falar desse amor para todas as pessoas. As pessoas precisam conhecer esse Jesus que nós conhecemos, né? Então, quando o bebê nasce, a gente fica contente, né? Que a gente vê que ali é um recomeço, né? Uma esperança em Jesus. E agora, quando alguém morre, a gente também tem que entender que existe esperança da eternidade, que é o que faz com que a gente se sustente nesse mundo. Nós cremos que haverá um mundo melhor, um mundo de paz e tranquilidade, uma nova Jerusalém, onde nós andaremos com Jesus todos os dias, em todos os momentos, conversaremos com Ele, tiraremos as nossas dúvidas e poderemos louvá-lo, né? Então, todas as coisas que o cristão faz apontam para quê? Para a Páscoa, né? A Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, o plano da salvação. Então, a gente tem dentro do coração um desejo pelas coisas eternas, né? Tem gente que fala assim, eu busco e tô sempre com um vazio. É porque esse vazio que a gente tem no coração, só Deus pode preencher, né? Então, a gente vai andando, vai seguindo a vida, caminhando com dificuldade, mas lembrando, né, que mesmo que a gente passe por angústia, sofrimento, solidão, morte, desemprego, desavença, seja o que for, nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo venceu o mundo e nós também venceremos, porque um dia a gente vai estar para sempre com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? E nós vamos estar lá no lar celestial com ele. Então, é por isso, irmãos, que para aquele que realmente crê no sacrifício de Jesus Cristo, no que ele fez, na sua obra na cruz, a sua obra salvadora, para nós, todo dia é Páscoa. E nós temos que falar desse amor de Jesus, dessa Páscoa, para todas as pessoas. Porque a gente, puxa, como não compartilhar esse amor tão grande, né? Nós somos fagulhas do amor de Deus e precisamos irradiar o amor dele. Então, coloque isso na nossa cabeça, para nós, todo dia é Páscoa. Então, coloca isso em mente. A Páscoa não é um dia, não é uma data, não é uma época que a gente compra coelhinho, compra ovo de Páscoa, não é uma época que a gente reúne a família. Sim, existe o dia da Páscoa, onde a gente comemora, né, a Páscoa. Mas o que a gente tem que estar atentos é que todos os dias, para nós que somos cristãos, é Páscoa. E nós temos que ser gratos por ele todos os dias. Então, lembre-se que a Páscoa não é uma data, é uma jornada. É caminhar com Jesus
todos os dias. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Faça da sua vida uma celebração da Páscoa. Bem, agora eu termino dizendo que o abraço é o encontro, ó, de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que celebramos a Páscoa todos os dias, para nós que nos lembramos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, irmãos, para nós o abraço dá super mega certo. E a gente não pode deixar de abraçar. Por isso que eu deixo todo dia meu abraço de urso. Olha ele aqui, ó. Quero também que você se lembre do nosso versículo, lá no Salmo 73, o versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, meus irmãos, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia. Confia em Jesus.